Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 21, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Na figura 21-23, três partículas carregadas estão em um eixo X. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas. A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero, se L2, 3 é igual a L1, 2. Qual é o valor da razão Q1 sobre Q2? Bom, então, temos aqui de informação que a partícula 1 e a partícula 2 estão fixas. Não sabemos as cargas delas, se é positivo ou negativo. Nem da partícula 3. A partícula 3 está livre para se mover, mas na condição fornecida, ele está dizendo que a força eletrostática resultante, exercida por 1 e 2 sobre ela, vai ser zero. Se a medida L2, L23 e L21 forem igual, ou seja, se essas duas medidas forem igual, a força resultante causada por 1 e 2 em 3 vai ser zero. Então, significa que se eu considerar aqui a partícula 3 como positivo, eu teria duas condições aqui para a partícula 1. Primeira condição, partícula 1, considerando ela negativo, eu tenho que a partícula 2 tem que ser positivo para a gente ter força resultante igual a zero. Partícula 1 negativa, aqui positivo, vai gerar uma força atrativa F1. E aqui partícula 2, positivo com positivo, gera uma força repulsiva F2. E aí F1 em 3, F2 em 3, e a força resultante aí seria zero, uma para cada lado. Teria a condição também positivo, negativo, tá? Força F1 em 3 seria para cá, para o lado direito, positivo com positivo. Aqui negativo e positivo, eu teria a força F2 em 3 nesse sentido. Então, essas são as duas condições para que termos aí uma força eletrostática exercida pela partícula 1 e 2 sendo zero, tá? Então, a gente não sabe qual é positivo e qual é negativo, e nosso objetivo é calcular a razão. Então, eu sei que a razão de um pela outra vai ter que ser uma razão aí de um valor negativo, né? Porque uma tem que ser negativa e a outra positiva. Então, o que a gente vai escrever aí? Vamos escrever aqui a soma das forças, né? Ou seja, força 1 em 3 mais a força 2 e 3 tem que ser igual a zero, tá? Vamos trabalhar aí com o módulo das forças, não sei qual tá para lá e para cá. E aí a gente vai sair com a razão entre elas com valor negativo, tá? Vamos considerar as duas positivas e sabendo que para zerar, uma vai ter que ser positiva e uma negativa, a gente sai aí com o valor já correto. Qual vai ser a força de 1 em 3? Vai ser uma constante K, aí vai ser aí a carga Q1 vezes a carga Q3, dividido pela distância R13 aí ao quadrado. Mais, quem vai ser a força 2, 3? Vai ser uma constante K, vai ser a carga 2 vezes a carga 3, dividido pela distância entre 2 e 3 ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero, tá? Então, como aqui está igual a zero, né? Os termos que aparecem iguais nos dois termos, multiplicando e dividindo iguais, a gente pode simplificar, né? O K vai poder simplificar, está nos dois termos. A carga Q3, que está nos dois termos, também pode simplificar. E aí a gente vai poder escrever carga Q1 dividido. Aqui a distância R13
é a distância que vai de 1 até a carga 3, tá? Como essas medidas são iguais, eu vou colocar aqui que vale Lzinho para facilitar a nomenclatura. Então, de 1 até 3, eu tenho que a distância R13 é 2Lzinho ao quadrado. Isso igual, esse termo passa para lá negativo, menos Q2 dividido pela distância R23 ao quadrado. A distância entre 2 e 3 é um L apenas, então L quadrado. Então a gente vai ter aqui Q1 dividido, aqui fica 2 quadrado, L quadrado, então fica 4 L quadrado igual a menos Q2 sobre L quadrado. L quadrado dos dois lados dividindo simplifica. Ele pede aí a razão Q1 sobre Q2, que tem que ser igual, passa o 4 para lá, menos 4, tá? Essa é a razão que temos que ter aí entre Q1 sobre Q2, para que a força resultante sobre a carga 3, quando as medidas forem iguais, ela seja nula. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!